Você já percebeu que quando nós estamos com fome, o nosso comportamento muda? Tudo gira em torno de comida. A gente pensa nela, a gente respira, a gente procura, tudo que a gente vai procurar é a ver com comida, a gente sai beliscando qualquer coisa, não é? Agora, imagine alguém com fome, mas não de comida, de justiça. Meu nome é Danilo Carvalho e esse é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente conversa sobre pequenas coisas que são muito importantes para a nossa caminhada. Jesus, continuando então essa nossa conversa sobre as bem-aventuranças, Jesus ele vem então falar sobre os misericordiosos. Nos episódios anteriores a gente entendeu que nós precisamos ser transformados. E essa transformação acontece gradualmente. A gente percebe que essa transformação é que traz a verdadeira felicidade para a gente. Nós vimos que precisamos reconhecer a nossa pobreza espiritual, nos quebrantarmos, e aí a gente adquire a mansidão também, que Jesus trata como algo super importante. E agora, nos próximos versos, Jesus ele vai falar então sobre você continuar sendo bem-aventurado, mas ele fala bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E olhando o contexto de hoje, o nosso mundo, né, a gente pensa muito sobre justiça, mas muitas vezes a gente acaba canalizando ela e pensando nela como uma vingança, punição. Só que a justiça naquele contexto em que Jesus estava falando ia muito além de você apenas punir aquela pessoa. Veja bem, quando você fala de justiça, você também acaba se incluindo nela. Afinal de contas, todos nós precisamos passar por um processo também de justificação. Quando eu quero que a justiça seja feita para alguém, ela também pode cair sobre mim. Porque já que ela é justa, ela precisa atingir todo mundo. Mas quando Jesus estava falando sobre essa questão de justiça, e a gente acaba confundindo muito, como eu falei, com punição, Jesus ele estava falando muito e ele queria trazer para a gente também essa questão como uma restauração. Quando você pensa em justiça e Cristo falando sobre ela, ele está direcionando para o ponto de que você precisa pensar que tudo aqui precisa ainda ser restaurado. Note uma coisa, Jesus ele estava falando para uma multidão que estava falando para os seus discípulos e em volta tinha uma multidão que estava tentando entender como que era o mundo e querendo então que aquele mundo que eles estavam vivendo, onde tinha muita injustiça, opressão, eles queriam que aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo por eles, fossem punidos. E aí Jesus ele fala, olha, vocês vão ser fartos por isso, porque eles estavam sendo oprimidos mesmo. Mas essa justiça não ia depender das mãos deles, e muitas vezes não, talvez na cabeça deles ia depender de um Messias que iria massacrar ou iria fazer alguma coisa ali, naquele momento. Mas Jesus estava trazendo que eles seriam fartos, justamente porque essa justiça, ela iria estar vindo do próprio Deus. Enfim, a justiça, então, é você continuar a ter a confiança em Deus, porque Ele é o único justo e soberano. Quando Jesus ele fala então bem-aventurados, felizes, aqueles que querem justiça, realmente serão fartos. Quando ele multiplicou pães e peixes para matar a fome daquelas pessoas, houve fartura. As pessoas comeram e sobraram pedaços.
Quando ele fala, então, olha, se você tem fome e sede de justiça, você também vai ser farto, é porque realmente essa justiça vai suprir toda a necessidade humana. Mas ele não termina por aí, porque ele vem falar também sobre a misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos. Essa justiça que nós almejamos tanto, ela também precisa ser carregada junto com uma misericórdia. Afinal de contas, Deus estendeu a misericórdia dele para a gente. E agora ele dá a oportunidade de você também estender a misericórdia sua para as outras pessoas. Ou seja, depois da justiça, quando você almeja a justiça, vem a misericórdia. E aquelas pessoas que já sentiram a misericórdia de Deus, sabe quão você se sentiu aliviado. Sabe o quanto foi satisfatório acompanhar, estar perto desse amor que te tirou de um lugar ruim, mesmo naquele momento em que você não queria sair de lá, e ele te alcançou. A misericórdia que Cristo quer que você exerça é para que alcance e restaure pessoas também. Ele quer que a gente pare de criar julgamentos e a gente alcance pessoas onde elas estão. Veja, hoje a gente está vivendo momentos em que uma foto que nós vemos, nós já começamos a julgar aquela pessoa, nós começamos a condená-la, e às vezes a gente vê um trecho de um vídeo e não sabe nada do contexto, e às vezes a gente acaba, então, além de julgar, a gente acaba condenando também a pessoa, sem saber o que realmente estava acontecendo. A gente não sabe a história, a gente não sabe o que aconteceu para a pessoa estar ali, mas a gente acaba exercendo nosso senso de justiça errado e sem misericórdia. Deus nos chama hoje para olhar para as outras pessoas assim como Ele olha para nós. Bem-aventurados os misericordiosos. Em seguida, Jesus ele fala, olha, bem-aventurados os puros de coração. E aí acaba pegando em todo mundo. Porque as pessoas que estavam ali, a grande maioria era considerada impura por seus pecados. Não seguiam as regras, centenas de regras que existiam ali, e eram tratadas como impuras. Se você tivesse algum defeito, algum problema, era porque você havia pecado. E aí Jesus ele fala, olha, bem-aventurados os puros, mas dentro desse contexto de justiça e misericórdia, ele quer mostrar algo muito mais além. Ele quer mostrar que a pureza era além de você apenas mostrar a sua imagem, colocar uma capa, além de você passar uma maquiagem, além de você pegar a sua Bíblia e colocar debaixo do braço e entrar de cabeça erguida na igreja. Puro de coração. É algo que tem que vir de dentro para fora. Nós gastamos muita energia fingindo que somos alguma coisa e não somos. Nossa mente acaba se desgastando, cansando, adoecendo, tentando mostrar aquilo que nós não somos, e é o que mais nós vemos. É o que a gente vê demais por aí. Queremos mostrar que estamos felizes e, no fundo, às vezes a gente está triste. A gente quer mostrar que está na igreja e a gente posta fotos e vídeos no momento do culto e a semana inteira, às vezes, a gente nem abre a nossa Bíblia. Puro de coração, Jesus ele quer que você tenha uma vida de integridade junto com Ele.
E quando você se aproxima dele, você acaba entendendo então que é só ele que pode te transformar e limpar por dentro. Você começa então a exercer misericórdia para com as pessoas e o seu senso de justiça muda. Aquele pensamento do que é justiça acaba sendo desenhado de uma maneira diferente dentro da sua mente e da sua vida. O chamado de Deus hoje é que a gente se aproxime dele para que ele venha alimentar a nossa alma. E eu pergunto, o que está alimentando a nossa alma hoje? O que está fazendo parte em peso da nossa vida? Qual é o nosso alimento principal? Reflita nisso, pense nisso. Não esqueça que o essencial da vida está nas minúcias.